Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional nos capítulos de Cantares, do 6 ao 8, e em 1 Reis, capítulo 6 ao capítulo de número 11. Amém? E o tema, queridos, nosso devocional é: você está construindo um templo para o Eterno? E o nosso texto base está em 1 Reis 6, 11 ao 12, e o versículo 38 que diz: Então esta mensagem do Senhor veio a Salomão: Quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai Davi. A construção toda foi completada no 8º mês, no mês de Bul, durante o 11º ano de seu reinado. Portanto, a construção do templo levou 7 anos. Amém, queridos? Eu quero meditar, queridos, um pouco aqui com vocês nessas passagens, né? Muito bem. O tema que nós propomos nesse devocional, você está construindo um templo para o Eterno, tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Nós vamos ver no decorrer dos versículos que Salomão ele vai cumprir de forma bastante exitosa o propósito da construção do templo. E nós vamos ver muitos detalhes e também a grandiosidade desse templo. Tudo era do bom e do melhor, tudo seguindo as devidas medidas. O que já tinha no tabernáculo, ele é transferido para o templo, né, que será conhecido como o Templo de Salomão, porque ele que idealizou a construção, né? Muito bem. Então nós vamos ver, né, a construção, todos os detalhes desse templo, o Santo dos Santos, né, os querubins, aquelas 2 colunas chamadas Jaquim e Boaz, os utensílios, o que mais? Nós vamos ver o local onde eram feitos os sacrifícios, né? Então, tudo foi feito de forma muito gloriosa, de forma muito imponente. E aí esse templo também, queridos, é um templo fixo. Por que é um templo fixo? E aqui tem um detalhe importante, que o templo, ele se tornou fixo. Havia agora um local específico aonde o Deus seria ali adorado, os sacrifícios seriam levados, e aonde ali traria no meio do povo de Israel um temor. E o templo também tem esta proposta. Então, quando eu tenho um templo fixo, eu já estou sendo levado a um compromisso, porque a partir do momento que nós temos o templo ali feito, o povo agora, eles não ficariam, digamos assim, na vida espiritual, ociosos ou distraídos. Por quê? Porque o templo estava ali, agora eles tinham seus deveres para com Deus. E isso deveria trazer no coração deles um contínuo temor. Eles olhariam para o tamanho, né, daquele templo, para a majestade daquele templo, e saber que ali Deus se manifestaria, ali haveria perdão dos pecados, e o ciclo, né, de sacrifícios continuaria. Muito bem. E aí, trazendo isso para a nossa vida espiritual, já é o primeiro ponto dessa mensagem hoje. Todos os dias nós estamos construindo um templo para o Senhor. Na verdade, queridos, essa construção externa, ela deve caminhar e fluir para o interno. Ao mesmo tempo que se construía um templo externo, eu devo construir um templo interno no meu coração, aonde Deus ele é reverenciado, adorado, amado, desejado, aonde Deus ele tem o primeiro local, ele tem prioridade na minha vida. Então, a ideia do templo era de trazer isso ao coração do povo, porque não adianta construirmos algo externo se interno não está sendo construído. E a grande intenção que o templo externo movesse o meu coração ao ponto de eu construir um templo interno, né? Um templo no meu coração. Esse aqui é o primeiro ponto. Porque quando eu tenho um templo, ainda mais que ele é fixo, eu tenho um compromisso. Ainda que muitas vezes o meu coração não queira adorar a Deus, por exemplo, mas no decorrer do dia, no decorrer do meu fazer, porque agora eu tenho um compromisso, aquilo deve me levar a ter prazer e despertar em mim um desejo pela presença do Senhor. Pois bem, aí um outro ponto que eu quero trazer, meditando nesta palavra, é exatamente o que quero trazer aqui para vocês. É que para que eu possa construir um templo também dentro do meu coração, eu tenho que levar em consideração algo muito importante, que o Senhor ele nos pede. Tudo que nós vamos fazer para o Senhor,
por mais suntuoso que possa ser, por mais dedicado que sejamos, existe algo que deve existir permanentemente em nosso coração, em nossas atitudes, em nossos desejos interiores e que venha se manifestar no exterior também, que é o quê? É fazer tudo o que eu faço para Deus, mas sabendo que eu estou obedecendo a Deus, guardando seus mandamentos, seus princípios. Ou seja, porque quando eu estou fazendo para Deus algo, mas antes disso eu estou em obediência aos seus mandamentos, em obediência aos seus princípios, aos seus estatutos, eu estou sempre ligado à vontade de Deus, porque a partir do momento que eu abro mão dessa obediência, eu posso até fazer as coisas para Deus, mas o meu coração não vai estar mais ligado com Deus. Ele talvez esteja fisicamente ali, o meu corpo, mas as minhas motivações estão em outro lugar. E isso não é interessante para Deus. Então, quando nós estamos voltados para obedecer os seus mandamentos, amar os seus mandamentos, se inclinar para os seus mandamentos, tudo que eu vou fazer vai ser bênção, tudo que eu vou fazer vai ser próspero, né? E ainda fala que essa obediência aos mandamentos traria, sobre Salomão bênçãos e o cumprimento das palavras que Deus havia feito a Davi. Na nossa vida não é diferente. A partir do momento que nós obedecemos, procuramos fazer o que é certo, andar continuamente na vontade, no querer do Senhor, tudo fica melhor e tudo flui melhor. E aí nós vamos ver aqui que também para construir um templo para Deus, que agora eu estou falando agora de forma espiritual, leva tempo. Você vai ver aqui no versículo 38 que levou 7 anos para a construção do templo. E Salomão ali empenhado, dedicado para construir o templo. Para construir um templo para Deus, já que eu me refiro para o templo espiritual dentro do nosso coração, para o Senhor, isso também leva tempo. Por isso é importante a vida de piedade, a vida de dedicação, investir tempo na presença do Senhor, aprender a amar a presença de Deus. Então, quando isso está, digamos assim, em curso na minha vida, eu vou conseguir construir um templo. Talvez algumas pessoas não conseguem construir um templo para o Senhor porque não perseveram, não têm paciência. No decorrer desse percurso da construção do templo, Salomão, por exemplo, ele poderia ter se desmotivado, ter abandonado de vez os caminhos do Senhor, porque isso vai acontecer lá na frente, ele vai dar uma desviada lá na frente, mas eu digo assim, ele poderia, nesse decorrer, ter saído da presença, mas não, ele perseverou até a conclusão do templo. Então, na nossa vida é da mesma forma. Existe um tempo que nós precisamos para consolidar também a nossa vida. É claro que não vai deixar de acontecer todos os dias, mas eu digo assim, que existe uma certa maturidade na nossa vida que a gente precisa desenvolver e ela só virá a partir do momento que eu invisto tempo. E nós devemos, nesse tempo de investimento, nós devemos perseverar, né? Então, queridos, já que caminhando para o final dessa palavra, eu também quero só deixar aqui o versículo de número 61 da oração que Salomão faz no capítulo 8, que ele fala assim: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então, esse é o grande segredo, queridos, para que nós possamos andar de tal modo que nós venhamos prosperar e possamos construir um templo no nosso coração para o Senhor. Quando o nosso coração procura andar em perfeição diante do Senhor. E aí fica uma pergunta: como é que está o seu coração? Está andando em perfeição diante do Senhor? Pense um pouco nisso, isso é muito importante. Agora veja, já como eu falei, concluindo essa palavra, Salomão, depois de tudo isso que ele faz, que ele ora, que ele constrói o templo, e lá no capítulo 11, ele vai meio que dar uma desviada, né? Ele vai dar uma esfriada, ele vai seguir outros deuses, né? Por conta das suas muitas mulheres que perverteram o seu coração, e diz o texto, porque ele amava essas mulheres, ele vai causar um grande dano no reino, né? Que é a divisão do reino. E aí o mais curioso, trazendo mais 2 pontos aqui, é que Salomão, ele não vai perceber isso, né? Ele não vai perceber isso. Então, uma coisa que eu quero dizer para você, o que nos ajuda muito para que o nosso coração seja perfeito é isso, é estar nessa observância, porque Salomão, ele não percebe isso, e o texto, esse é o primeiro ponto, que ele não percebe isso. É muito sutil o pecado é muito sutil. Talvez ele amando aquelas mulheres, já estava envolvido e não conseguia mais perceber que ele estava saindo, já tinha saído da presença do Senhor. E um outro ponto também importante é que, né, Salomão, o primeiro que eu falei, ele vai saindo, não vai percebendo. E o segundo ponto é que o texto não mostra, não dá a entender que Salomão se arrependeu.
O texto não nos dá essa ideia. Talvez ele possa ter se arrependido, com certeza, mas pelo menos aqui em Reis ele não fica muito claro. Então, nessa própria oração que ele faz do capítulo 8, ele já prevê isso, que o povo poderia se afastar, mas ele mesmo foi o primeiro a se afastar. Só que ele fala, Senhor, se um dia o teu povo se afastar e se arrepender, ouve dos céus, ele fala na sua oração, só que ele mesmo não se arrepende. Nós vamos chegar a uma conclusão que Salomão provavelmente foi salvo e se arrependeu, porque no livro de Eclesiastes é um livro que ele fala um pouco de arrependimento, de temor a Deus, né? Então é bem possível que ele tenha se arrependido. Então, queridos, eu deixo esses pontos aqui para nossa meditação nessa palavra, fazendo aqui uma recapitulação. O primeiro é que tudo que nós fazemos, queridos, nós devemos estar sempre avaliando a nossa vida para saber se nós estamos andando na vontade, se estamos guardando os princípios e mandamentos do Senhor, né? E o segundo ponto que eu falei, nós precisamos investir tempo para construir um templo no nosso coração para o Senhor. E o terceiro ponto para nossa vigilância é que o pecado, ele é muito sutil. Salomão nem percebe que ele caiu como uma presa cai numa armadilha. E aí ele estava preso e não tinha percepção que o seu coração já estava pervertido. Diz que ele ofereceu sacrifícios a Astarote, a Quemos e a Moloque. Que Deus nos livre, queridos, de estar fazendo a obra do Senhor, estar caminhando com o Senhor e talvez no meio dessa caminhada não termos um coração perfeito como ele pede para que tenhamos aqui. O próprio homem que pediu perfeição foi aquele que não teve o coração perfeito.